direcionadas. Então, aí a gente vai fazendo aqui de uma forma que, se vocês quiserem, podem complementar, tá? Um ao outro. Tem um microfone ali do ladinho. Então, Renata, sobre devocional, nós temos várias perguntas. Eu tenho... né? Então, eu vou ajuntar aqui algumas que são bem parecidas, que acho que para você responder já pode solucionar algumas dúvidas de uma só vez. Eu estou dizendo a você porque, inclusive, atrás alguém colocou que é sobre a sua última fala. Então, primeiro a devocional pode ser considerada a leitura bíblica diária ou são coisas diferentes? Deve ser feito duas coisas. Liga para cima. Oi. Então, o devocional, a leitura, é uma parte do devocional. O devocional é aquele tempo que você está dedicando, devotando a Deus. Então, esse tempo devocional, você pode estar fazendo uma leitura, um estudo, uma oração, pode estar orando junto com uma irmã, que pode ser um devocional corporativo aí, do corpo de Cristo. Então, a leitura, sim, é uma das partes da sua disciplina espiritual, digamos assim. E dentro dessa mesma linha, como nos disciplinar para fazer a leitura bíblica? Melhor sempre no mesmo horário? E uma outra pergunta é como escolher o que vai estudar e ler durante essas leituras? Como se planejar? Então, como é que é a primeira pergunta? Como nos disciplinar para fazer a leitura? Se tem sempre um melhor horário? Então, eu acho que sempre o melhor horário é de manhã. As pessoas às vezes falam assim, de manhã eu não funciono, mas de manhã você vai começar seu dia com o Senhor, que nem o pastor Micael aqui acabou de falar, primeiro você tem que ouvir a voz do Senhor, é a primeira coisa. Então, essa coisa de falar assim, só consigo fazer à noite, eu acho que o que você vai desfrutar de um devocional que você fez à noite, se daqui a pouco você já vai dormir, Então, eu imagino que sempre de manhã é melhor. E acho que a primeira coisa é aquele decreto no seu coração, Eu quero fazer o devocional. E aí você ora a Deus, pede que Deus te oriente. E pode ser que a primeira tentativa, o primeiro planejamento, o segundo planejamento não saiu, não deu muito certo. Então faça outro, comece de novo, não desista, A sua vida tem que ser voltada para Deus, E eu sempre acho que, para mim, funciona planejar antes. Não adianta eu falar assim, amanhã eu vou começar meu devocional e sai fazendo qualquer coisa. Planeja. Às vezes você vai perder um dia que você não vai fazer o seu devocional. Por exemplo, hoje eu vou me planejar para começar amanhã, ou amanhã eu vou me planejar para começar a segunda-feira, ou para começar o mês de novembro, Mas faça um planejamento, porque quando você tem um planejamento, mesmo que você não consiga cumprir aquilo, você pelo menos não vai perder o seu tempo de devocional tentando achar o que você vai fazer naquele tempo. E o próprio Espírito vai te conduzindo, Então, você pode começar com, por exemplo, eu nunca li a Bíblia inteira. Ok, então vamos começar pelo Novo Testamento, talvez? Ou não, vamos começar de Gênesis a Apocalipse, corajosamente, ler a Bíblia inteira, para entender o plano inteiro de salvação, Tem várias maneiras de fazer. Depende muito da sua necessidade do momento. Se eu pudesse te recomendar, recomendaria, comece em Gênesis e vá até Apocalipse. Porque eu acho que você vai ter uma visão geral do plano de Deus. Então, esse seria, às vezes é cansativo, você vai chegar em certos livros que vai ser empacado, genealogias, cenas de sangue, enfim. Mas, eu acho que é o melhor jeito. E eu acho que assim, começa, não deu certo desse jeito, tenta um outro plano, pergunta para uma irmã, o que está dando certo para você? Você está fazendo?
né? Troque ideias. A última dentro desse tópico ainda, né, de disciplinas espirituais, tem uma irmã perguntando para você falar um pouco mais de forma prática aplicada no nosso cotidiano, mas ela pede recursos que você usa, eu acho que você já deu, né? Horários, rotina e aplicação, por exemplo. Eu vou fazer um Devox, Né? no Instagram, né, Lu? Vamos? Ah lá, bora. Olha, então, tem várias maneiras, né? Mas eu acho que, assim, as 5 coisas básicas que eu penso para o devocional, tem vários recursos. Tem um livro do próprio Donald Whitney, que chama Disciplinas Espirituais, da Editora Batista Regular. É um livro grande, grosso, gorducho, de umas 350 páginas, mas ele vai detalhar várias coisas. É um livro muito gostoso, assim, prático, porém grande. Então, né, você vai ter que se planejar aí para ler. Mas eu acho que as 5 coisas principais você tem que adquirir a palavra de Deus de alguma maneira. Então, leitura, estudo bíblico, o culto, né, que é a exposição bíblica da palavra de Deus, adoração, oração, meditar e memorizar. Essa é uma linha que eu seguiria tranquilamente. Vocês querem complementar? Ok. Porque por conta do horário que ela sugere fazer de manhã, eu não sei se vocês têm alguma outra sugestão ou se vocês concordam. Você tem. Às vezes, nós pastores transmitimos uma ideia de que a gente vive por devocionais, né? Porque a gente precisa preparar o nosso estudo bíblico, a gente precisa preparar os nossos sermões, a gente precisa preparar as nossas aulas de escola bíblica dominical. E aí podemos passar uma imagem que para nós é assim, para os pastores devocional é algo assim tranquilo, não é? Não necessariamente preparar um sermão seja a minha devocional, não necessariamente preparar um estudo bíblico seja a minha devocional. A palavra devocional vem de uma raiz de devoção, a ideia de eu me devotar a um projeto. No nosso caso, como crentes, a uma pessoa, não é? Ao próprio Deus revelado em Cristo Jesus. Às vezes, conversando com o Micael, nas terças-feiras à tarde, nós temos alguns encontros aqui, onde a gente ora juntos, discutimos alguma questão bíblica, rasgamos o coração um com o outro. Foi o nosso período devocional da tarde. Eu necessariamente, não que de manhã eu não funcione, mas o meu é o início da madrugada, é lá para meia-noite e tarará, onde todo mundo foi dormir, né? Não que eles me atrapalham, mas é o tempo do silêncio, é o tempo de estar com Deus, é o tempo de ler um trecho da palavra de Deus, é um tempo de contemplar a criação de Deus, é um tempo de, quando todo mundo foi dormir, a cidade parou, você vai lá para fora e lê os céus proclamam a glória de Deus, e você vai lá na sacada do apartamento e vê o tamanho daquela lua maravilhosa. As nossas ovelhas estão acostumadas a gente falar isso aqui, não é? Devotar é todo dia, em todo tempo, e é óbvio que sistematicamente isso é muito, muito importante. Ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É o cântico que eu aprendi quando era bem pequenininho. Não faz tanto tempo assim, mas eu aprendi quando era pequenininho. Tem que ser sistemático. Você tem que dominar o seu coração. Porque o Douglinhas, esse não quer. Esse não deseja, não é? Então você tem que dominar. Quem sabe a melhor oração do dia é dizer para Deus: Deus, eu não quero falar com o Senhor agora. E Deus olhar para você e falar: muito boa oração, vou então começar a falar com você. Precisa ter sim um tempo sistemático.
Para nós pastores, é muito mais que preparar um sermão, muito mais que preparar uma pregação, mesmo que a gente gaste muito tempo, mas o tempo a sós com Deus, o tempo de a gente deixar tudo e entregar-se o todo, é muito importante. E que isso seja todos os dias. Esse é seu tempo de devocional. Cante na sua liturgia devocional, né? Use ferramentas que ajudam-nos a entender a palavra de Deus em adoração pela Bíblia, pelos cânticos. Você vai se surpreender, vai ser uma delícia. Acho que eu vou contar um testemunho. Acho que a minha grande dificuldade, quando o pastor fala a questão dos pastores, não é quando está preparando o sermão, não é a nossa devocional, nem preparando o estudo. Uma coisa que eu luto muito dentro de mim, no momento devocional, é que quando eu começo a meditar no texto, eu começo a dividir o texto em sermão. Eu começo a fazer a divisória do texto na minha mente. Isso é uma luta muito grande. Eu começo a fazer os tópicos na minha mente e dizer assim, eu poderia falar assim, assim, dessa forma. E muitas vezes, na nossa devocional, nós estamos fazendo isso. Ao invés do texto estar falando conosco, a gente fica pensando o que é que nós poderíamos falar para alguém através desse texto. E esquecemos que, como eu digo para muita gente, antes de eu pregar para a igreja, eu tenho que pregar o meu coração. A minha luta devocional pode ser a luta de alguém também, de muitas vezes a gente está muito familiarizado com o sagrado, e a leitura da Bíblia é apenas algo rotineiro, e aí Deus não está mais falando ao seu coração, você está lendo apenas por ler. Eu acho que nós devemos policiar muito o nosso coração em relação a isso. E o segundo ponto sobre essa questão devocional é que dê preferência à Bíblia. Faça sua devocional com a Bíblia. Se tiver um livro para lhe auxiliar, ótimo, mas que seja a Bíblia o primeiro livro. Tem muita gente que pega um livro aí de algum psicólogo cristão, começa a ler assim, pastor, eu estou fazendo minha devocional com um livro de tal fulano. Não tem um texto bíblico, não tem nada, mas é porque ela acha que, porque é gospel, ela pode fazer o devocional naquele sentido. Então, nas suas devocionais, dê preferência à Bíblia. A Bíblia tem que ser o nosso guia nas nossas devocionais. Posso complementar um minutinho? Então, tem uma coisa que uma pessoa que também eu estou acompanhando, e ela fala para mim assim, não, mas eu faço meu devocional, eu pego lá o tal devocional de fulano de tal e faço. E aí, eu tenho tentado insistir com ela, né, dela fazer o devocional na Bíblia. Mas eu não entendo, eu não consigo tal, né? E aí um dia eu falei para ela assim, então, mas sabe o que acontece? Quando você pega, não tem problema você ler um devocional. Eu, por exemplo, gosto muito do John Piper, de Spurgeon, né? Ok. Só que esse não pode ser o seu devocional principal. Por quê? Porque você está pegando uma coisa que alguém já mastigou, que alguém já ruminou. Então, você está pegando uma comida mastigada. E você pode produzir seu próprio alimento. Né? Quando você conversa com Deus, Deus conhece o seu nível de entendimento. Então, Ele vai falar com você e você vai conseguir entender, né? É o Espírito que faz essa aplicação. Então, ok, você fazer um devocional terceirizado, que eu falo, mas o bom é você aprender a fazer o seu devocional, né? Mesmo que você comece com um verso, eu, João, apóstolo de Jesus Cristo. Eu, João, apóstolo, pronto. João era apóstolo de Jesus. Você já fez a sua primeira interpretação de texto. E assim vai. Ok. Agora, uma pergunta, não sei, talvez um dos dois queiram responder, ou dos três. Mas é assim, quando nós somos atordoados e fragilizados pelas dificuldades do dia a dia, é falta de fé, ou isso faz parte de nós, seres humanos pecadores? Não, mas... Começa aí, eu concluo. Eu acredito que Deus sempre irá nos quebrar. E não é falta de fé.
Teve um período da minha vida que eu entendi quando Jeremias disse que era caco de barro. Que Deus pegou aquele vaso, a questão do oleiro, não é? Ele vai pegar o barro, ele vai colocar ali na mesa do oleiro, e a figura é o oleiro pedalando aquela mesa, e o barro, e a hora que o barro ia começar a tomar forma e não tomava direito, o oleiro não trocava o barro. Ele pegava esse barro e fazia o que de novo? Amassar o barro de novo. Como é difícil ser amassado, mas como é lindo ver o produto final. Existe um texto que me incomoda na Bíblia. Ele não é tão como o mel de Salmos 19, mas é um incômodo gostoso. 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 7, verso 10, se não me falha a memória o endereço. Sofrimentos que vêm das mãos de Deus é para produzir arrependimento. Sofrimentos que vêm do mundo é para maldição. É amargo, é ruim do mundo, mas os de Deus não. Deus muitas vezes nos levará a dar uma volta no deserto, para que a gente entenda a nossa insuficiência, para que a gente entenda a nossa dependência, para que a gente entenda que o dele é melhor do que aquilo que eu creio ser o melhor de mim. E às vezes ele irá nos quebrar, e vai atormentar, e vai mexer com a nossa estrutura. E existem tempos que essas circunstâncias não dão trégua. Uma das últimas conversas que eu tive com meu querido pastor e amigo, o reverendo Micael, pastor, e aqui eu vou usar o sotaque bem para ele, pastor, que tempos! Notícia atrás de notícias, dificuldades atrás de dificuldades, e parece que a gente está precisando sair para pegar um ar, né? Isso é falta de fé. Às vezes abala a fé, pode ser que sim, mas o produto final é lindo. O produto final é lindo. Então não creia que passar por tempos difíceis nessa vida, sofrimentos, dificuldades, não seja uma questão de falta de fé. Seja uma questão de Deus estar testando a sua confiança, no sentido de que você precisa compreender um pouco mais quem sou, quem você é, o que eu sou capaz de fazer e o que você é incapaz de realizar. E às vezes Deus vai amassar o barro, não é? Traz um cansaço? Sim, não vou descartar o cansaço, às vezes um pouco de desânimo? Sim, mas continue confiando. Dores profundas? Sim, não tenha dúvida. Não é? É Deus pegando o que está defeituoso e começar a trazer o aperfeiçoamento. Vida cristã também é um período de aperfeiçoamento. Amassar o barro. E dói, não é? Mas também vai ser o tempo em que Deus vai trazer aquele sopro gostoso de tempos aliviadores. Aí é produto final. Só para dizer que eu concordo com tudo que o pastor falou. E talvez não é falta de fé. Talvez você tenha fé demais. E você acredita que você tem fé demais. E o Senhor faz isso para mostrar que você não tem fé nenhuma. Ou talvez você tem uma noção, uma definição muito errada do que é fé. Acho que no meio gospel hoje, fé é pensamento positivo, né? Diante de uma situação difícil, muitas pessoas dizem assim, não, tenha fé que tudo vai dar certo. E quando não dá? A sua fé vai embora? Foi falta de fé? Foi porque não orou bastante? Então, às vezes nós temos uma definição de fé totalmente distorcida, e às vezes acreditamos que nós somos fortes demais e o Senhor vem para nos quebrar.
Só complementando Micael, fé bíblica não é conquista. Fé bíblica é entrega. É entrega. Fé não é conquista. Biblicamente, não é. Fé bíblica é entrega. É entrega. Ok, tem uma pergunta que aqui está para todos. Mas talvez, não sei se vocês tiverem alguma divergência, falem, mas eu acredito que vocês pensem da mesma forma. Como eu consigo identificar em todo o tempo se eu estou murmurando ou lamentando? Sabendo que a murmuração é um pecado, mas muitas vezes justificamos ou tentamos justificar uma atitude nossa assim. Não estou reclamando, só estou lamentando. Existe uma grande diferença de murmurar e lamentar. Números capítulo 11 traz uma boa definição de murmuração. O povo está lá no deserto, Deus está mandando comida, Deus está sustentando, mas eles têm saudades das comidas do Egito. Alguns que eram do populacho diziam assim: que saudades do Egito, quando a gente comia lá as comidas do Egito. Sabe o que o escravo comia no Egito? Tomate podre, chuchu que sobrou, melão que caiu do cesto e se espatifou. Sabe quando você vai comprar um mamão papaya na feira, ele escorrega, cai, você leva um mamão amassado? Isso era o que os escravos comiam no Egito. Aí Deus manda um maná, que não precisa plantar nada, é só colher e comer e não guarde. Deus manda codornizes, porque vocês estão reclamando, vou mandar uma carne para vocês comerem. Não é? Murmuração é dizer para Deus o que Deus tem te dado não vale. Isso é murmuração. Muito cuidado com isso. Deus, o que o Senhor está fazendo comigo não vale. O vizinho está com um carro novo. Eu sou crente, vou toda quarta-feira no estudo bíblico, dou dízimo, não falta um culto. Estou com esse fusquinha maiado aqui, amassado, pneu careca. O que Deus está dando não vale, isso é murmuração. Deus não deixou faltar comida, você reclamou do cardápio. Isso é murmuração. Lamentar é legítimo. Tem um livro na Bíblia escrito Lamentações. Lamentar é o seguinte: Deus, está tão difícil o meu dia, mas eu ainda creio que esse dia foi criado por Ti. Até quando, Senhor, nós vamos caminhar desse jeito? Tenha misericórdia. Lamentações. Abacuque fez isso. Salmistas fizeram isso. Jeremias, que muitos chamam de chorão, que é um título para mim completamente errado. Jeremias é um corajoso profeta que andou num povo tremendamente exilado, arrebentado pela Babilônia, e dizendo assim para este povo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas até aí, Deus, até quando? Foi colocado em nossos corações que a gente não pode perguntar para Deus por quê, tem que perguntar para quê. E eu pergunto: que diferença faz? Por quê e para quê? Podemos perguntar. Aquele marido viúvo de 38 anos fez para mim uma pergunta: eu posso perguntar para Deus? Eu falei: pode e deve. Porque Ele vai te dar respostas para tudo isso. Então, lamentar esse tempo é dizer para Deus: Deus, está difícil. Isso é um lamento. É um lamento da história que está acontecendo, é um lamento do sofrimento, é um lamento do pecado. Difícil, Deus. Uma das frases mais ditas por mim toda manhã é: Deus tenha misericórdia de mim hoje.
Lamentar, legítimo. Você não está questionando o que Deus está lhe dando. Você está falando com Ele a sua dificuldade de passar por um tempo difícil, ainda crendo que ainda esse dia foi criado por Ele. Murmurar é dizer para Deus: o que o Senhor está me dando não vale nada. Murmurar, pecado, terrível, terrível. Lamentar, legítimo, de chegar aos pés do nosso Redentor e dizer: Deus, até quando? Até quando? Isso é legítimo, isso é legítimo. A grande pergunta que nós devemos fazer diante das situações difíceis da vida, se é resumindo aqui o que o pastor falou, é perguntar se você está preocupado com o quê? Com a sua glória ou com a glória de Deus? Porque quando Abacuque lamenta e diz: Senhor, até quando? A preocupação de Abacuque é: até quando, Senhor, o Senhor vai deixar o teu povo sofrer dessa forma? É o teu nome que está em jogo. Ele lamenta por causa da glória de Deus. A nossa murmuração, a gente não está preocupado com a glória de Deus, a gente está preocupado com a nossa glória, preocupado com: o Senhor poderia ter me colocado em uma família melhor, ou o Senhor poderia ter me colocado em uma condição financeira melhor. Se eu tivesse um pouquinho mais, eu não murmurava. Você está preocupado realmente com a glória de Deus ou com a glória do Senhor? Eu acho que você pode olhar para Jeremias, para Abacuque, para Moisés. Quando Moisés olha para o povo e diz assim: Senhor, o que é que os outros povos vão falar da gente? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. É o teu nome que está em jogo, não era o nome de Moisés. A preocupação de Moisés é com a glória de Deus. Então, talvez a gente deva se preocupar mais com a glória de Deus e menos com a nossa glória, e aí vamos murmurar bem menos. Só para finalizar, eu acho que eu entendi bem o que era a lamentação quando, acho que no final do ano passado, a gente teve bastante dificuldades na igreja com mortes por causa de Covid e tal, né? E parece que o mundo inteiro estava passando por um luto coletivo, né? E realmente eu senti essa diferença. Eu fui para o livro de Lamentações, eu li o livro todo, eu copiei algumas partes do livro e fui meditando nele mesmo. E aí eu percebi que realmente eu estava lamentando pela nossa situação, né, de mortes e lutos e viúvas e órfãos, enfim. E para mim foi bem assim explícito esse divisor aí de diferença, o que é murmurar e o que é lamentar. Ótimo. Renata, para você. Amém. Se a mulher é sozinha, como ela pode desenvolver o contentamento? É para você porque você é mulher. Uai! Eu não sei o que ela está querendo dizer com isso, né? Se é a vida amorosa ou se é né? Não entendi exatamente o seu contexto aí da pergunta. É porque você pode ser casada e se sentir sozinha, né? E se sentir descontente também, né? Também. Tá. Pois é. Então, assim, eu sou sozinha atualmente, né? E o que a gente viu é que, assim, o contentamento, ele não depende das circunstâncias, né? O nosso contentamento não pode ser nas coisas passageiras. O nosso contentamento tem que estar no Senhor, porque se a gente estiver com o contentamento colocado para onde você está olhando, lembra que a gente passou por esse ponto? Se você estiver olhando para as circunstâncias, você nunca vai ter contentamento. Você todo dia vai mudar o contentamento, porque as circunstâncias mudam todos os dias, ou várias vezes por dia, né? Então, não importa se você é sozinha ou se você é acompanhada, o seu contentamento tem que estar no Senhor. Ele que vai ser a rocha, Ele que é eterno, que não muda, que é firme, né? O contentamento não pode estar nas nossas circunstâncias. Então, não importa a sua circunstância específica, né? O contentamento não é na circunstância. Respondido, né? Os homens estão livres dessa daí. Muito bom. Temos duas perguntas aqui que não são específicas ao tema contentamento, mas nós temos um tempinho ainda para
aproveitar, né, a presença de vocês. Uma deve ser de uma mãe que diz assim: o que fazer quando você fez uma escolha por Cristo, os da sua família também seguem, mas não fazem isso com o mesmo entusiasmo ou com a mesma devoção, ou principalmente a criança muito desmotivada para seguir essa escolha. O que fazer? Na verdade, ela colocou pastor aqui, né, no início, mas vocês três, ou um de vocês, fiquem à vontade para responder. Ficou clara a pergunta? Não sei. Não? Não? Tá, deixa eu tentar reformular. Eu estou entendendo que a pessoa fez uma escolha, a mulher fez uma escolha por Cristo. Os da família dela também seguem essa escolha, mas não com o mesmo entusiasmo e devoção dela. Como entre parênteses está criança, então eu estou entendendo que a criança fica desmotivada a seguir a Cristo. Eu imagino que seja isso. Posso ir na bola? Oh. Olha só, me veio imediatamente essa palavra aqui, que está em 1 Pedro 3, verso 1, 2, diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Ou seja, essa esposa deve falar assim: sejam meus imitadores, sem abrir a boca. Né? Então, ela deve ser o exemplo dessa família. Ela deve ser a motivação dessa família. Ela deve ser aquela pessoa que senta na mesa de manhã, não aquele horário visível para que ela seja observada, e vai abrir a Bíblia dela, vai se deleitar no Senhor, e o semblante dela vai refletir a glória de Deus. Então, esse vai ser o que vai ser o motor, e um dia você vai ver o efeito disso na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, nas pessoas que convivem com você, talvez você tenha uma funcionária na sua casa. Então, esse é o efeito da gente observar. As pessoas precisam querer imitar o que você faz, porque elas vão ver a sua alegria quando você sai com o rosto iluminado, que nem quando Moisés falava com Deus, que ele saía com o rosto iluminado. É assim que a gente sai quando a gente está com Deus. E as pessoas vão observar isso em você e na sua vida. Eu quero ir por outra linha. Eu concordo com tudo que a nossa irmã Renata falou, mas eu queria fazer o questionamento, como eu sou, a igreja presbiteriana, ela recebe muito, não sei se vocês já ouviram falar, que nós somos os sorveterianos. Somos frios, sorveterianos, somos frios demais, povo gelado. Talvez a sua perspectiva, a quem fez a pergunta, né, a sua perspectiva de devoção e adoração esteja errado também. Talvez você criou um perfeccionismo sobre devoção e adoração, que se alguém não seguir o seu padrão, você acredita que essa pessoa não é uma pessoa espiritual. Então, talvez seja um perfeccionismo também do coração sobre o que é realmente ter uma espiritualidade dentro da palavra do Senhor. Se é uma devoção fervorosa ou se é algo temente a Deus e a palavra do Senhor. E quem trará ânimo ao coração do filho é a palavra, é o exemplo. Eu vou citar o exemplo particular da minha casa. O meu filho tem 2 anos. Se você imaginar o tamanho da luta que é fazer um culto doméstico com ele, você não imagina. A gente para, ele corre a casa inteira, e eu poderia olhar e dizer assim: esse menino é desmotivado demais para a palavra. Esse menino não quer nada com o evangelho. Ele corre a casa inteira no momento. Tem hora que ele para, no momento do canto que ele canta, na hora de orar ele ora, mas na hora da pregação ele corre. Então, nós precisamos também fazer uma análise do que é realmente essa devoção e essa espiritualidade, porque às vezes você acha que está muito espiritual e a sua família não, onde na verdade pode ser o contrário.
Muito bom. E uma última pergunta, também sobre um outro tema, mas eu perdoo, mas a pessoa não me perdoa pelo que aconteceu há muitos anos. O que fazer? Se você perdoou e ela não recebeu o teu perdão, o problema é dela. Não é? Agora, se você sofre em requerer uma resposta positiva daquilo que você perdoou, você não perdoou. Porque ainda você está cobrando alguma coisa. E perdão não é cobrança, perdão é pagar. No sentido de que eu não cobro mais. Eu dispensei, eu fui o dispenseiro desse perdão. Eu fui, inclusive, envolvido com essa questão. E eu te perdoo. E se ela não recebeu isso, agora o problema é dela mesmo. Agora o problema dela é dela mesmo. Não é? Leia o texto do servo e dos servos e o seu senhor, quando ele vai falar sobre valores que ele requereu a cada um e precisava trazer isso de volta, e isso não aconteceu. Ofertar perdão é você dizer que está pago. Agora, isso leva tempo. Perdão não é esquecimento. Sai dessa definição tola de que perdão é esquecimento. Não é. Farão coisas com você que você nunca esquecerá. Mas o fato é que você não mais cobrará este momento acontecido, porque você entregou isso na cruz de Cristo. Perdão, muitas vezes, não acontecerá da noite para o dia. Isso pode levar tempo, processos, é um processo um pouco mais longo. Mas não espere algo se você disse, está pago, está pago. Não é? Porque se você está esperando uma resposta vinda de lá, de que você ainda está requerendo um preço que aí não tem muito conexão com o que de fato significa perdão. Veja que coisa muito interessante, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Você imagina todos os dias ele vindo para você e falando assim, viu, e aí? Não é? Salmos de número 103, se não me falha a memória. Ele não requer de nós o preço que foi pago pelo seu filho. Ele não fica colocando à nossa frente todas as vezes, olha, viu, veja, olha. Isso definitivamente é perdão. Não sofra com isso. O que fazer com uma pessoa que eu ofertei perdão e ela não manifestou absolutamente nada? Descanse. Esse problema é dela. É totalmente dela. É dela. Então, aqui nós encerramos a nossa mesa, né?